Olá, seguimos com a cobertura MIT Technology Review aqui no Rio Innovation Week. Eu estou com Marcelo Glazer. Marcelo, obrigado pela conversa com a gente. Prazer, vamos lá. Vou te perguntar sobre inovação e ciência. O tema ciência tem se popularizado nos últimos anos. Tecnologia, as redes sociais têm sido, de certa maneira, uma ferramenta importante para essa popularização. E o quanto essa abrangência aumentando dá de esperança para a gente inovar na ciência em geral. Bom, então, quer dizer, tem a coisa da ciência, ela está na boca do povo, vamos dizer assim, tem o lado luz e o lado sombra, né? Que a gente também tem todo movimento anticientífico e tal. Mas no caso da inovação tecnológica, do impacto que ela tem na vida das pessoas, é claro que é uma coisa profundamente transformadora. E a gente não pode escapar disso, né? Eu acho que é impossível hoje em dia você viver no mundo sem entender que está totalmente integrado pela tecnologia. Não, a rede social, na verdade, é uma rede de tecnologias, né? Que está totalmente integrada através dessa troca de informação fluindo aí por esse éter, né, cibernético, vamos dizer assim. Então eu acho que o que me faz feliz com relação a isso, tem coisas que me deixam preocupado, mas o que me faz feliz com relação a isso é o fato de você estar podendo democratizar o acesso à informação da melhor maneira possível, né? Que esse é meio meu caminho, né? Você ter a democratização da informação de boa qualidade, credibilidade científica, né, e cultural. Então, para mim, esse é um caminho incrível, porque a tecnologia ela realmente alimenta a pedagogia e transforma a pedagogia, né? Isso é uma coisa que as universidades de ponta, lá e aqui, estão fazendo o dia inteiro. Então, para mim, o impacto mais importante é esse, como uma ferramenta de amplificação do saber humano. Tem uma relação de estudos com espiritualidade, com um olhar científico para temas que muitas vezes não são vistos por essa perspectiva. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Quais são as lentes que se colocam diante dessas questões? Então, espiritualidade é uma palavra que, dependendo com quem você fala, Sim, é quase que um palavrão, né? Vamos dizer, no ambiente tradicional científico, espiritualidade tem isso, sobrenatural e tal. E eu até entendo isso bem, né? Eu também sou desse time de uma certa forma, só que eu vejo um outro lado da espiritualidade que não tem nada a ver com essa espiritualidade mais tradicional de alma, sobrenatural e tal, e tem a ver com, na verdade, essa capacidade humana de maravilhamento perante a natureza, que para mim é uma grande inspiração científica, né? Por que a gente faz ciência? Por que você dedica a vida inteira? Porque, por exemplo, acabamos de ouvir aí a palestra do Kip Thorne, o prêmio Nobel, né? Que foi um dos descobridores das ondas gravitacionais. Ele falou, eu apostei nisso 40 anos atrás, porque eu estava me divertindo e porque era uma coisa muito emocionante e apaixonante de se fazer, né? Então isso daí para mim tem uma força que não é só racional, mas tem uma força espiritual muito grande também. Então essa espiritualidade que chamamos de espiritualidade secular, essa sim, eu acho que está faltando nas pessoas, é uma coisa que eu, daqui a pouquinho, tento resgatar nas minhas conversas com o público. Tem várias maneiras de se pensar no que significa espírito. durante muito tempo se discutiu como um jovem poderia capitalizar a ciência. Vai ser professor, vai ganhar dinheiro. Tinha um caminho que, de certa maneira, era desestimulado por parte de algumas famílias, de pessoas que aconselhavam os mais jovens. Como você enxerga essa questão para quem está entrando no mercado, para a gente fechar? Então, essa pergunta é boa, porque quando eu falei pro meu pai que eu queria ser físico, há um tempo atrás, ele falou, você tá louco? Quem que vai te pagar para contar estrela? Eu falei, mas pai, físico não conta estrela, não interessa, o Brasil precisa de engenheiros, de médicos, de advogados, aquela coisa, né? E realmente, na época, era bem mais difícil no Brasil você ter uma carreira científica do que hoje. Porque hoje, o que aconteceu? Os caminhos se abriram. Então você se formar em física, ou química, ou biologia, não significa que você vai virar professor de física, química, biologia ou pesquisador. Você tem um mercado de trabalho muito mais amplo. E isso, aos poucos, está acontecendo aqui no Brasil também. Então tem muita gente formada nas ciências naturais que trabalham no mercado de capitais, por exemplo, né? Por quê? Porque sabem modelar.
Então, essa capacidade de você saber modelar matematicamente sistemas complexos é uma coisa que está ficando cada vez mais importante em várias partes do mercado de trabalho. Então, essa abordagem da ciência, a capacidade de você pegar um problema difícil, fazer ele o mais simples possível, criar um modelo matemático para prever um comportamento futuro, isso é uma joia rara, né? Que muita gente está usando então. Então eu acho que se você tiver o que a gente chama lá nos Estados Unidos, chama de fogo na barriga, entendeu? Aquela coisa, eu tenho que queimar para querer brilhar. Se você tiver esse apetite, eu acho que você não deve ter medo de ter uma carreira científica, muito pelo contrário. Obrigado, Marcelo. Já já a gente volta para mais conteúdos do MIT Technology Review aqui no Rio Innovation Week. Tchau, tchau.